Graça e paz, irmãos. O texto aqui hoje que eu quero compartilhar com os irmãos, ele tocou no meu coração, está no texto de Jeremias, capítulo 23. Quem trouxe a Bíblia, por favor, abra. Jeremias, capítulo 23. Nós vamos ler dois textos, esse de Jeremias e o outro posterior que eu vou falar, tá? Quem encontrou diz amém. Amém. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 9. Jeremias, capítulo 23, verso 9. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor, por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua formação não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios. Na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal. O ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu a loucura. Profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores de Gomorra. Esses versos, irmãos. Glória a Deus. No contexto que o profeta Jeremias estava vivenciando, toda a terra, tanto os reis, sacerdotes, os profetas estavam corrompidos, estava tendo um falso ensino acerca do Senhor, da lei do Senhor, o povo estava totalmente corrompido. E aqueles, como a gente lê no capítulo 23, o coração do profeta se doeu, porque aqueles que deveriam profetizar acerca do Senhor, para andar nos seus caminhos, para se arrependerem dos seus pecados, para andar conforme a lei do Senhor e serem íntimos de Deus, estavam contra ele. Nos capítulos anteriores, tem um sacerdote chamado Pazur, e ele também prende Jeremias num tronco e faz muito mal para o profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias não anunciava somente palavras de paz. Não estou falando que Deus não traz paz, não traz prosperidade, mas que na época da que estava acontecendo isso, toda a nação de Israel estava corrompida por causa da mensagem. O contexto ali era outro, irmãos. O Espírito Santo ainda não tinha vindo à terra, vinha somente esporadicamente sobre os profetas, sacerdotes e reis, mas o povo estava totalmente corrompido. Não estava obedecendo à lei do Senhor. O sacerdote Pazur, como fez muito mal, e outros tantos que eram para estar ajudando o profeta a entregar a mensagem, para se voltar e o povo poder se voltar contra Deus e não atrair a maldição sobre eles mesmos, estava totalmente corrompida. E nos dias de hoje não tem sido diferente. O profeta destaca dois tipos de profetas. Tem os profetas de Samaria e os profetas de Jerusalém. Os de Samaria era de se esperar por causa da contaminação que tinha, de vir uma mensagem totalmente deturpada. E isso que a gente tem visto hoje em dia, um evangelho triunfalista, um evangelho que não é o evangelho da cruz e não é aquele do qual Deus se agrada. Agora os profetas de Jerusalém, que eram para ser os da casa, os que tinham a lei do Senhor, que eram para estar diante de Deus da maneira correta, estavam profetizando falsamente, não só dentro do templo, mas dentro do seu coração. Eles ergueram falsos ídolos. E uma mensagem totalmente diferente da que Deus transmitia pelo profeta Jeremias. Agora o texto que eu quero que os irmãos leiam, para contextualizar nos dias de hoje, está na Carta aos Romanos, no capítulo 1. Carta aos Romanos, capítulo 1. Deus abençoe. Carta aos Romanos, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura dos versos 1 ao 6. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus,
o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pela qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Aqui eu quero ir versículo por versículo, pode manter sua Bíblia aberta? Quando Paulo fala que é servo de Jesus Cristo, ele quer transmitir a ideia do contexto romano. Não simplesmente de um servo como nós vemos hoje em dia, um trabalhador CLT e tal, que tem horário para sair, tudo certinho, tem as leis trabalhistas. Mas no sentido de ser servo, era como um escravo daquela época. E um escravo, seja comprado romano, seja comprado de qualquer outra nação, o escravo não tem as suas vontades mais. A sua vontade é fazer a vontade de seu senhor. A sua vontade não é mais para si. Né, para as coisas que você vive, é totalmente diferente quando aquele que era livre, que fazia o que bem entendia, que vivia da maneira que queria. Paulo queria transmitir essa ideia, que agora não só ele, mas nós somos escravos de Cristo. Não, antes nós éramos escravos do pecado e nos levava para a condenação eterna. Agora nós somos escravos da justiça, que nos leva para a salvação, acerca de Cristo. E é isso que nós somos chamados agora. E ele vai continuando, chamado para ser apóstolo. Lá no finalzinho do versículo 5, ele fala que vê aquilo como uma graça. Que vê aquilo não como simplesmente um peso, seu chamado ministerial ser um peso, ser as coisas das quais ele tinha vivido ser um peso, mas como uma graça, como um favor imerecido, para uma obediência, como algo que ele não poderia comprar, mas algo que ele não merecia. E ele vê isso como graça. E ele é separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho não é um plano B de Deus. Deus não viu quando Adão pecou e viu que tinha que pensar num plano B, um plano C para poder resolver aquele problema. Deus sabia que o homem ia pecar, mas resolveu uma solução. E ele vai tratando acerca disso. Na carta aos Romanos, ele queria transmitir o máximo do Evangelho para o Ocidente, que era para a Espanha. Seja por ele, seja pelos próprios cristãos romanos que haviam se convertido. Mas ainda estava uma falsa ideia, não que eles não crescem no verdadeiro evangelho, mas que não estava uma ideia tão clara do que era verdadeiramente o evangelho. E ele precisava transmitir isso de forma clara, tanto para a fé dos irmãos, tanto para a edificação dos irmãos, como para poder propagar o evangelho a toda criatura. E é isso, o evangelho não é um plano B, um plano C, mas algo que foi determinado por Deus para nos salvar e nos livrar do inferno. E ao grande operar aqui de Deus nós vemos que foi prometido pelos profetas nas Santas Escrituras. Todo o Antigo Testamento, até então quando o apóstolo Paulo tinha escrito Romanos, só tinha o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento vem profetizando acerca de Cristo. O grande alvo do Evangelho não é nossa realização, não são os nossos planos, não é nosso bem-estar. O grande alvo do Evangelho é apresentar Cristo como nosso Salvador. Não são as circunstâncias aqui da terra, por mais que tudo esteja dando errado, por mais que a sua vida não esteja da maneira que você queria. E eu lembro que antes de ser convertido, de nascer de novo, eu frequentava uma igreja não bíblica, mas eu fui convencido do meu pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo lendo as Escrituras. E passando por tudo aquilo, eu vi alguém como um merecedor de merecer o céu. Eu falava, não, eu nunca fiz nada de errado, eu achava aquilo da maneira que estava certo, porque eu pensava, eu só fiquei em casa, jogando videogame, assistindo anime, assistindo série, eu estou fazendo o que mal? Aí eu fui, não, vou mostrar para minha mãe que eu estou certo. Aí comecei a ler Gênesis. Aí o que mais me deu aquele choque de realidade foi a depravação total do homem. Quando chega em Gênesis 6, que diz que todo o desígnio do coração do homem estava mal, eu fui olhar não para minhas ações somente, mas para o meu coração. De como o meu coração era cobiçoso para coisas más, de como o meu coração era mau, desobediente, odiava a Deus. Desde pequeno, sempre odiava a Deus e totalmente mal. E fui lendo. E eu fui lendo que, na verdade, não era eu que tentava me reconectar com Deus, mas que Deus sempre tentava se reconectar comigo e eu negava. Lendo as Escrituras do Antigo Testamento,
Nós vemos, Deus faz aliança com Adão, Adão quebra. Deus faz aliança com Noé, posterioridade dele quebra. Deus faz aliança com Moisés e o povo quebra de novo. Aí depois também tem o profeta Jeremias e o povo quebra de novo, Isaías e assim por diante. E os povos sempre desobedecendo. E eu vi aquilo para minha vida. Eu vi o Senhor sempre tentando se reconciliar comigo, o Espírito Santo me convencendo dos meus pecados, e depois de ler a maior parte do Antigo Testamento, o Pentateuco, os profetas, enfim, eu fui totalmente convencido dos meus pecados, de que eu não poderia ser salvo pelas minhas obras. E o apóstolo Paulo está querendo mostrar isso, que o profeta prometido, aquilo que foi prometido nas Sagradas Escrituras pelos profetas, apontava no versículo 3, acerca de seu Filho, Jesus Cristo. Eu queria entender aquilo, lendo os Romanos, que, como eu falei, pelas minhas obras, não estava salvo, ia para o inferno, estava convencido dos meus pecados. E o que eu poderia fazer? E vem o Evangelho, mostrando acerca do seu Filho. Eu quero que os jovens, porque eu também, tem pouco tempo que eu me converti, tem 6 anos só, mas eu queria que os jovens entendessem isso. Que o Evangelho não é sobre as coisas das quais vivemos. É para a gente viver os planos de Deus. E não Deus realizar os nossos planos. O Evangelho é um chamado para a morte, para a obediência total, para a escravidão a Deus, para a obediência do Evangelho, obediência por fé. E para entendermos a nossa salvação, o apóstolo vai discorrendo em todo o livro de Romanos acerca de 3 pontos. Ele fala da justificação, da santificação e da glorificação. Na justificação, nós reconhecemos que somos pecadores, que com as nossas ações, que com os nossos pensamentos, com todo o nosso coração nós somos depravados. E Deus dá o primeiro passo em direção a nós. Como? Ele envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Quando nós nos arrependemos e cremos na obra que Jesus fez na cruz, quando nós cremos naquilo que Ele fez por nós, não por mérito nosso, mas por graça, nós somos justificados e temos paz com Deus. Nós somos salvos naquele momento. Naquele momento, nossos pecados são perdoados. Esse é o verdadeiro evangelho que Paulo queria transmitir e que os irmãos também propagassem a todas as nações, que nós somos justificados pela fé, pela graça somente em Jesus Cristo. E ele vai discorrendo a santificação. Ele vai discorrendo sobre a santificação, que vai perdurar a nossa vida inteira. A santificação é um processo. Quando nós nos arrependemos e cremos, nós não ainda temos a vontade da carne. E o apóstolo Paulo também vai falar na carta aos Gálatas, que é uma guerra incessante da carne contra o Espírito. E nós temos que obedecer à voz do Espírito Santo. Jovens, adultos, mais velhos que seja. Quando você nasce de novo, você tem que se sujeitar à voz do Espírito Santo. Como? Lendo, estudando as Escrituras, pondo em prática. Não apenas inchando o seu conhecimento, mas pondo em prática e se abstendo das obras da carne, se abstendo do pecado, se abstendo da vida que antes você uma vez tinha. Você pode ver os irmãos aqui que têm mais tempo de convertido. Nós tínhamos pecados que nós éramos apaixonados por eles, mas quando nós decidimos entregar nossa vida para Jesus, como a própria irmã Roseli falou, nós temos que amar mais a Cristo do que a esses pecados. Nós temos que tomar uma decisão, não por emoção, porque a emoção passa, não por sentimentos, mas uma decisão por fé, de obediência da palavra. A santificação é um processo. Vai perdurar toda a nossa vida. A irmã também falou, nós não vamos deixar de pecar. O que nós vamos fazer é parar de viver na prática do pecado. Nós não estamos mais na prática do pecado. Não quer dizer que você se converteu e você parou de pecar. Você não vive mais dependente daquilo. Pode perceber, os irmãos que nasceram de novo, quando você peca, você não tem paz. Nunca mais você peca em paz quando você nasce de novo. E não por medo de ir para o inferno, não por medo que Deus vai pesar a mão, que as coisas vão dar errado, que o seu trabalho Deus vai te fazer ficar desempregado, não é por isso. É porque você ofendeu a Deus. Quando nós nos convertemos, nós temos um amor tão grande por Cristo, pela obra e gratidão do que Ele fez por nós na cruz, que não é mais uma dependência como era na obra da lei, para poder ser aceito, porque nós fomos aceitos pelo Filho de Deus, pela obra de Jesus Cristo. E tem a glorificação, o último estágio, que vai se dar na volta de Jesus, ou quando o Senhor nos recolher para a glória dEle. Vai ser quando nós vamos estar libertos do poder do pecado, da influência do pecado, e nós vamos ter o corpo glorificado com a volta de Cristo.
E nós não mais seremos influenciados por ele. Nós não mais teremos a tristeza do pecado, a influência, a dependência. Muitas das vezes um vício que você tem. Muitas das vezes uma coisa que você não consegue vencer por sua própria maneira e que você até já falou para o Senhor que não consegue vencer. Mas que você consegue vencer através da influência do Espírito Santo. E o que atesta a veracidade da fé que nós vivemos? O apóstolo Paulo vai falar no verso 4. Declarando o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. O que atesta a nossa fé, o que ela prova verdadeira, é que Jesus ressuscitou. Jesus não é uma influência como alguns pensadores pensam, um grande pensador, um grande filósofo, um grande líder religioso da época. Jesus é Deus, morreu e ressuscitou, tomando o nosso lugar. E é isso que atesta a nossa fé. É isso que prova ela verdadeira, que nós não seguimos simplesmente um livro antigo, mas que ela foi vivificada pelo Filho de Deus, pelo testemunho dos apóstolos. Muito pode se dizer, se você é influenciado por uma mentira, e você morre por aquela mentira, uma coisa, porque muitas pessoas falam que os apóstolos inventaram aquela mentira, mas até que ponto vai uma mentira? Uma coisa é você ser enganado, outra coisa é você ver uma coisa que não aconteceu e falar para as outras pessoas. Uma pessoa não pode ser crucificada de cabeça para baixo, ser apedrejada, sofrer perseguições, sofrer martírio por uma mentira. Esse é o testemunho que nós cremos de tantos outros irmãos, que Jesus ressuscitou dos mortos e nós recebemos por graça, para a obediência da fé. Como eu falei, quando você nasce de novo, você é chamado para a obediência, para a dependência do Espírito Santo. Você não vai vencer esse pecado sozinho, com as práticas legalistas, religiosas. Nós estamos aqui em uma igreja saudável, bíblica, mas quando eu estava em uma igreja que não era bíblica, eu achava que eu tinha que fazer as coisas para poder receber o perdão de Deus. E até estando em uma igreja bíblica, a gente pode ter esse pensamento, que nós precisamos fazer alguma coisa para compensar aquele pecado, que nós precisamos fazer alguma coisa para que Deus nos ame, mas Deus nos ama pela graça, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa desobediência. Todos aqui, inclusive eu, todo mundo, só éramos condenados para o inferno, éramos merecedores da ira de Deus, mas vendo Deus não porque merecêssemos, mas por causa da graça, Ele nos ama, e esse é o amor incondicional de Deus. E por mais que aqui hoje você possa estar pensando que caiu naquele pecado de novo, que você desobedeceu a Deus de novo, que Deus já não te ama mais, que o amor de Deus esfriou, eu quero te falar aqui hoje, através das Escrituras, que apesar dos seus pecados, apesar das coisas que você fez, apesar da sua desobediência, de como você muitas vezes não amou Deus da maneira que você quis, como muitas vezes você se deixou ser influenciado pela carne, quando muitas das vezes você não quis obedecer a Deus, não deu um testemunho cristão na sua escola, na faculdade, no trabalho, Deus te ama com amor imensurável, está disposto a perdoar os seus pecados e foram perdoados. Não acredite nas mentiras de Satanás. Satanás aparece de diversas maneiras e é para deturpar a mentira de Deus, a verdade de Deus. Quando ele aparece para Eva, ele fala, não é bem assim que Deus disse. Quando ele aparece para Jesus no deserto, é dessa maneira, distorce o que Deus tinha dito no Salmo 91, para Jesus tentar a Deus. É isso que Satanás faz, nos engana e nos deixa com a má influência acerca de Deus. Ele não quer que nós conheçamos. Ele não quer, como aconteceu nos tempos de Jeremias, usa de pessoas, usa de falsos profetas. Os profetas, os pastores da época eram principal culpados, mas a nação também era culpada por dar obediência a eles. Por isso, toda vez que você pregar, seja eu, qualquer pessoa, prove pelas Escrituras. Seja como os bereanos quando Paulo foi pregar. Veja se aquilo está de acordo com as Escrituras. Não se deixe ser enganado por emoções, por pessoas que você admira. Mas prove se aquilo está verdadeiramente correto com a palavra de Deus. Porque o que está em jogo aqui não é o seu emprego, não é o seu carro, não é nada disso. É a sua alma. É a sua alma que está em jogo. Pensa bem os jovens. Eu pensava isso quando me converti na adolescência. A única vida que você tem, o maior apreço que você pode ter, a sua alma, a sua única oportunidade. E você vai viver a sua vida da maneira que você quer, do jeito que você quer, achando que você é dono do próprio nariz. Muitas das vezes você desobedece seu pai, muitas vezes você desobedece sua mãe, mas pensa na sua alma.
É a condenação eterna que está em jogo, é seu destino eterno. E aquilo que você tem que fazer agora, e aquilo que você tem que abandonar agora. Muitas das vezes você pode estar dentro da igreja, muitas das vezes você está até tendo uma vida correta diante dos homens, mas o seu coração, como está o seu coração diante de Deus? Você reconhece que ele é mau, você reconhece que ele está deturpado pelo pecado. E para acontecer isso, para ter essa limpeza do Espírito Santo, você tem que nascer de novo. Você tem que ser totalmente obediente a Deus. Não que você, como eu falei, não que você não vai errar, não que você não vai desobedecer, mas que você possa ser cada dia mais parecido com Deus e sendo moldado pelo Espírito Santo. Porque para isso que ele veio. Você não recebeu o Espírito Santo somente para ter dons, para falar muitas das vezes em línguas dentro da igreja, para profetizar, para andar dessa maneira. Você recebeu o Espírito Santo, o próprio Deus no seu coração, para ser parecido com Cristo. Esse é o propósito de Deus. Agora pensa o que está acontecendo. A única vida que você tem. Nesse momento Jesus ainda não voltou. Nesse momento ainda não teve o juízo de Deus. E nesse momento Jesus está te livrando da ira de Deus. Com a mão ele está segurando a ira de Deus. Intercedendo por mim e por você. Mas quando essa mão for tirada e tiver a volta do Filho de Deus. Tiver a volta do Senhor Jesus. Vai ser um juiz eterno. E ele vai dar a cada um segundo as suas obras. E o que nós merecemos segundo as nossas obras? O inferno. É a única coisa que nós merecemos. E é isso que Deus prova no seu amor por nós. E eu quero te convidar essa noite a entregar a sua vida para Jesus todos os dias. Todos os dias vai ser um chamado para você mortificar a sua carne, para você estar em obediência a Deus. E é isso que Deus colocou no meu coração essa noite. A você não obedecer os falsos profetas, a pô-los à prova de acordo com as Escrituras. E na carta aos Romanos, a obedecer o verdadeiro evangelho. Hoje tem muitos evangelhos aí que não são o evangelho de Deus, um evangelho triunfalista, um evangelho coach, em que Jesus é só motivador para você conseguir as coisas desse mundo, para você conseguir uma faculdade, para você conseguir casamento. Coloca todas essas coisas, coloca toda a sua esperança nas coisas desse mundo. E não foi para isso que Jesus nos chamou, porque nosso reino, nossa vivência não é para as coisas dessa terra, mas para um reino muito melhor que está por vir, na volta do Filho de Deus. Recapitulando, Deus te chamou para ser servo, ser escravo, e o Evangelho é um plano de Deus para te salvar. E foi prometido nas Sagradas Escrituras. Toda vez que você lê o Antigo Testamento, você lê com esse tema, redenção e salvação. Esse foi o grande propósito de Deus. E o Evangelho não é acerca de você. Quando muitas pessoas falam o que é o Evangelho, como se fosse uma coisa. O Evangelho não é uma coisa. O Evangelho é acerca do Filho de Deus, que se entregou por nós. E foi atestado pela ressurreição dos mortos. Lembra como se dá a sua salvação? Primeiro você é justificado, depois começa o processo de santificação, que vai durar sua vida inteira, e por último tem a glorificação, na volta do Senhor Jesus. E os jovens que estão aqui, quando eu era mais novo, como eu falei, adolescente, eu ficava falando, não, quando eu tiver mais velho, ter vivido a vida do jeito que eu quero, conquistado as coisas que eu quis, talvez eu entregue minha vida para Jesus, mas a única coisa que você tem agora, você vai deixar para desperdiçar os anos que você já está no fim da sua vida, ou vai viver o melhor de Deus nos melhores anos da sua vida? O melhor momento para você entregar sua vida para Jesus é hoje. E não estou falando simplesmente de fazer oração, de se batizar, mas de se arrepender genuinamente dos seus pecados e crer na obra de Cristo. Aqui eu agradeço a minha oportunidade, agradeço os irmãos também, a Samara, o Moisés. Deus abençoe, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus.